E você é empresário, você tem as duas óticas. Sim. E eu fiquei, assim, você tinha falado pra gente antes, né? Você tem há muito tempo isso daí, você tá nesse ramo há muito tempo. Então, conta um pouco pra gente, há quanto tempo que você tá nesse ramo? Quanto tempo você vive a ótica, né? Sim. Eu gosto dessa história de levar o nome do meu pai e a minha mãe adiante, né? Então, nem todas as empresas familiares dão certo, né? A gente sabe disso. Sim. São cases que têm cases de sucesso e outros não, né? Uhum. Mas eu nasci dentro da ótica. O meu pai, ele é vivo, meu pai e minha mãe, e ele tem uma história do ótico prático. Uhum. Então, lá nos primórdios, não existiam cursos de ótica, tal como existe hoje universidades, isso não existia. Né? As lentes eram em cristal, hoje nós usamos o orgânico, né? Não tinha computador, era tudo na mão, e tudo analógico e tal, né? Hoje nós temos o digital. Mas nasci, eu tenho alguns amigos que falam assim, o Arthur nasceu dentro de um bloco de lentes, né? Porque a lente fininha que vocês conhecem, ela é um bloco, é um tijolo assim, ó. E depois ela é usinada, trabalhada. Uhum. O que gera grau numa lente são microcurvas, que a gente chama de surfaçagem. Vem de surf. Olha que legal. Olha que legal. Ó, Interessante. são vários tipos de granas de lixa que surfaça Isso é as tudo máquina que curvas faz. com moldes que faz o seu grau, o grau do João, da Maria. Isso é tudo máquina que faz. Você coloca lá os Hoje tudo parâmetros, a computadorizado. máquina faz. Sim, tudo computadorizado. Sei. Mas a história, né, da minha história, depois a história do empresariado. Nasci numa ótica, chamava-se Ótica Avenida, foi a primeira ótica. Essa ótica foi de um médico oftalmo, ele já muito senhorzinho, e o meu pai jovem, junto de um amigo, que tinha o curso de ótica, isso talvez foi na década de 60, eu não lembro. 60, porque eles teriam 65 anos de ótica, mais ou menos, hoje. E eles compraram essa primeira ótica. E eles... Ficava onde essa? Avenida Itaberaba. Ah, na Itaberaba. Avenida Itaberaba. Pra quem tá vendo em outro local, a gente tá falando de São Paulo, cidade de São Paulo, Zona Norte. Zona Norte. Zona Norte. Bairro da Freguesia do Ó, um bairro Sim. antigo, tal como é Moca, né? E tal, né? Tem muita festividade lá. E, então, o que acontece? Eu nasci ali e cresci vendo relógios, relojoeiro. Meu pai ensinou relojoaria para um relojoeiro que trabalhou para mim até pouco tempo. Ah, é? Trabalhou, Que ele legal, ficou doentinho, meio pandemia, ele tá vivo, tá bem. Mas ele me levava na escola, por exemplo. Então é uma história bacana, né? O meu relojoeiro me levava na escola. Que legal. Cresci em meio a joias, eu vi muito ouro, muita prata, ouro amarelo, ouro branco, ouro vermelho, né? Que hoje usa muito rosé. Eu fui office boy. Com 12 anos, eu fui office boy das Óticas Avenida, né? Pra quem não sabe o que é office boy, porque a gente tá falando de coisa, né? Que era... trabalhava na rua, né? Ficava levando as coisas, tinha que levar aqui, tinha que levar lá. É o motoboy. É o motoboy. Só que nós não tínhamos a moto, só que é né? de ônibus, né? E na verdade era o emprego que tinha pro jovem, não é verdade? Sim, Não existia o jovem aprendiz. Sim. Era possível trabalhar até meio período. Sim. Hoje não é permitido mais, né? Não. Eu acho uma pena isso. Então, com 12, e que também não é permitido trabalhar, só após os 16 anos, 14 é jovem aprendiz. 14 é jovem aprendiz, verdade. 16 anos pode trabalhar mesmo. Isso. Então, eu com 12 anos, eu ficava falando, pai, deixa eu trabalhar. Eu queria ter meu dinheirinho, né? E eu comecei a ser office boy, eu pegava o ônibus, ia até o centro da cidade, buscar lentes dos óculos nos distribuidores. Então, por exemplo, você foi lá, precisa de 1 grau. Então, comprava-se um par de lente, pedia-se por telefone, encomendava, o office boy ia lá buscar. Né? Aí, peças de relógio também, eu ia buscar em fornituras. Eu vim entender o que é uma fornitura. A fornitura é um lugar que vende peças para relógios, peças, instrumentos de máquina para ourives, porque eu também venho dessa rama de joalheria. E até o garimpeiro. Eu lembro que ao office boy eu via garimpeiro, pessoas com dente tudo de ouro, eu ficava olhando, eu achava aquilo engraçado. Os caras iam comprar aquelas bacias do garimpo na fornitura, e existe até hoje isso na rua Barão de Paranapiacaba. Olha isso, que legal. Existe isso até hoje. Sabia, eu ia nos laboratórios óticos, às vezes, montar alguns óculos que o meu pai não conseguia montar dentro da ótica dele. Exemplo, lentes muito grossas, precisava de máquinas um pouquinho mais evoluídas e tal. E meu pai montava óculos, sim, dentro da ótica, mas nem todos. Então, assim, eu nasci, fui office boy,
dos 12 até aproximadamente os meus 18 para 19 anos, eu fui office boy da ótica dele, onde nasceu a Óticas Deville. Então, em 93, o meu pai abriu uma ótica com um sócio que foi meu tio. Ele foi meu sócio por 26 anos. Ele se aposentou, então hoje eu sou sozinho. Então, a Óticas Deville foi construída pelo Arthur, que sou eu, e o Newton, que é meu tio. Newton Santos, nome de jogador, hein? Nome de jogador. Meu tio, E de onde um veio o abraço nome? para ele. Só um parênteses, de onde veio o nome Deville? Vamos lá. O Deville vem porque Vila Santa Maria, que é a primeira unidade minha, bairro do Limão, ali chama-se Vila Santa Maria, bairro do Limão. Então, a minha mãe, meu tio, eles nasceram ali. Então, a priori, assim, que nome vai ser o nome da ótica? Vamos colocar a Ótica da Vila. Porque lá era assim, vamos lá na Vila? Na Vila onde? Vila Santa Maria, tinha um ponto de final de ônibus e tal. Mas foram pesquisar e já existia a Ótica da Vila, se eu não me engano, não era na Vila Madalena, era num dos bairros aqui de São Paulo, e não podia. Então, como é que ficou? A razão social das Óticas Deville é assim, New Art Ótica. New, em inglês, N-E-W, mas vem do Newton. Pegou o N-I-L do nome Newton. A minha mãe falou assim, por que não coloca New de novo, em inglês, que é o Newton, mas New de novo, e Art, de Arthur, ficou New Art, nova arte, razão social. Mas poderia colocar o Deville, porque minha mãe é uma graça. Minha mãe tem 75 anos e ela viaja o mundo. Olha que bacana. E ela falou assim, Arthur, legal. na França tem um hotel que chama Deville. Ficou Óticas Deville. Que legal. Ficou legal. Legal. Ficou Então legal. tem arte da minha mãe aí, claro, do meu sócio na época.